Olá pessoal, essa é a quarta aula do mini curso de teste de software para não testadores, pessoas desenvolvedores no geral. Essa é a parte que eu considero mais importante de todo o mini curso, que é apresentar as técnicas de teste para vocês terem um arsenal para conseguirem pensar em cenários de teste que sejam além daquele caminho feliz, que é aquele caminho onde tudo dá certo. Quando eu digo caminho feliz, é mais uma expressão, certo? Que é quando tudo funciona como você deseja, assim como você queria. No cenário ideal, isso acontece, mas a realidade é que as pessoas pensam diferente. Então, pode ser que quando elas utilizem o seu software, elas pensem de uma maneira diferente. Pode ser que uma coisa que é óbvia para você não seja para a pessoa na hora. Ou então pode ser só que ela é uma pessoa que trabalha com testes e tem um prazer sádico de quebrar as coisas também. Faz parte. Então é isso. Aqui é para proporcionar a vocês uma série de ferramentas como vocês podem abrir um pouco a cabeça de vocês e pensar em testes mais elaborados, sem ser algo tão penoso. Ok. Se vocês lembrarem, lá acho que foi na segunda aula, eu mencionei por cima as técnicas de teste e uma delas era a caixa branca. Aí agora, aprofundando um pouco mais, né? As técnicas de caixa branca, elas são técnicas onde você olha o código-fonte. Por que caixa branca? Eles imaginam como se fosse... Lembra o software? O software é uma caixinha. Então a caixa branca, a caixa é branca, então tipo meio transparente, e você consegue ver o que tem dentro. Você consegue ver o funcionamento do software por dentro. Então você tem uma certa... tem acesso à estrutura dele, certo? Aqui eu enumerei, tem mais técnicas, mas eu enumerei aqui as que eu achei que fossem ser mais úteis para vocês. A primeira é a cobertura de linha de código. Talvez alguns de vocês já conheçam que existem ferramentas que você instala nas próprias IDEs, junto do seu repositório do GitHub, por exemplo, onde vai ter uma ferramenta de análise estática. Ela pega seus testes e verifica quais linhas do seu código aqueles testes verificaram. Isso é a cobertura de linha de código. A outra maneira é cobertura de decisão. Imagina que dentro do seu código, com certeza vai ter condicionais em alguns cantos. Vai ter ifs, else, vai ter switches, vai ter algum tipo de... vai ter condicionais. Pode ser que seja só um nível de condicional, pode ser que tenha vários níveis de condicional. Essa técnica de caixa branca consiste em você cobrir cada possibilidade de linha de decisão. Por exemplo, se tiver só um nível, tiver, sei lá, é um software que a entrada é uma bolinha e você precisa ver a cor dessa bolinha. Você vai ver se a bolinha é azul ou vermelha e pronto, acabou. Então pensa no caminho feliz, são 2 testes. Se você pensar no caminho um pouco triste, você vai ter 3 testes, que é o cenário onde a bolinha é vermelha, outro cenário que a bolinha é azul, que são aquelas 2 condicionais que eu botei. E se a bolinha não for nem vermelha nem azul? Se ela for outra cor? Como é que esse software vai ter que responder? Qual vai ser a saída dele? Certo? E, por exemplo, quando você tem vários níveis de condicionais, isso vai agregando. É como se fosse... Tenta imaginar como se fosse um operador I. Vocês... Acho que no primeiro ano ainda tem uma cadeira de circuitos digitais. Vocês veem aquela questão de booleano, AND, ou tenta imaginar como se fosse o AND, tipo, tem, sei lá, 2 níveis de if inhado, tipo, tem se a bolinha for vermelha, aí dentro dessa bolinha for vermelha, aí se a bolinha for vermelha e tiver um quadradinho amarelo pintado nela, entendeu? Então aí já tem 2 cenários de teste. O primeiro vai ser a bolinha vermelha, ela entrou no if grandão e ela não passou para esse outro if e dentro, que ela tem um quadradinho amarelo. E o outro caso seria ela entrou, ela é uma bolinha vermelha e ela tem esse quadradinho amarelo. Então são 2 cenários com as mesmas condicionais. É algo bem simples e que você consegue extrair bastante coisa.
E a terceira técnica é a cobertura de laços de repetição. Essa costuma ser um pouco mais problemática, você tem que pensar um pouco mais abstrato. É como se você estivesse fazendo cana de novo, que é você entra no loop, por exemplo, seria verificar as condições para permanecer e sair desse loop. Por exemplo, tem uma condicional que é aquele laço de repetição, ele só vai ser quebrado quando a variável que eu criei for falsa, por exemplo. Ok, só vai quebrar quando ela for falsa, mas em quais situações ela se torna falsa? Entendeu? Trabalhando nisso, tipo, uma coisa vai levando a outra. Vocês podem ver que são coisas simples, coisas que vocês têm acesso, mas que dá para conseguir pensar numa rama assim de testes.